Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje, um pouquinho diferente, estou aqui para falar de um livro que eu amei muito, Filosofia do Cotidiano, do Luiz Felipe Pondé. Do que se trata esse livro? Eu postei uma frase desse livro aqui nos meus stories e muitas pessoas ficaram perguntando de que livro que era. Inclusive, uma pessoa me perguntou se era uma leitura fácil ou uma leitura difícil, porque quando tem o nome filosofia, no título a gente tende a se assustar, né? Vai ser questões maiores, vai tratar de pensadores como Sócrates, Aristóteles e tudo mais. Não é o caso desse livro, gente. Embora esse livro seja escrito por um filósofo, ele é um filósofo contemporâneo. Ele é um autor que ainda está vivo, né, gente? Então a gente está tratando aqui de assuntos do nosso tempo. Então, filosofar não é só filosofia que a gente aprende na faculdade ou na escola com os pensadores mais conhecidos. Filosofar faz parte da vida, né? Quantas vezes a gente, numa conversa, né, de padaria, a gente acaba filosofando sobre assuntos importantes, né? Então, a proposta é essa daqui. Enquanto a gente tem vida, a gente vai falar sobre as nossas vidas, sobre as nossas questões, sobre as nossas dúvidas. E esse livro aqui traz justamente essa questão de filosofar em relação às coisas do cotidiano, coisas triviais. Ele até fala aqui que no início do livro, na introdução, ele explica, né? Ele fala, olha, a filosofia ela é conhecida por questões maiores, por questões mais profundas do que é a vida, porque nós existimos e tudo mais. Mas não são essas questões que nós vamos tratar nesse livro. Nós vamos tratar de questões triviais, de questões do cotidiano, de questões menores, que normalmente as pessoas não param para pensar. O que acontece é que a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai vivendo o nosso cotidiano e a gente não senta e pensa sobre as coisas que a gente vem fazendo, sobre as coisas que a gente vem pensando, sobre as coisas que a gente vem seguindo, sobre a massa que a gente vem seguindo, principalmente por conta das redes sociais. A gente não para pensar nessa questão de tipo, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô reproduzindo tal coisa? Que só porque tá todo mundo falando e eu tô fazendo igual, mas a gente nunca parou para sentar, pensar e filosofar em relação daquilo. Então esse livro aqui é um livro muito importante, inclusive porque o objetivo desse livro é fazer a gente acordar para algumas coisas que a gente faz no automático, para algumas coisas que a gente segue no automático, faz porque tá na moda, faz porque tá todo mundo fazendo, faz porque a blogueira X diz que é legal, sabe assim? Então, o objetivo do autor aqui, é te acordar, te despertar desse sonambulismo que a gente vem vivendo, de só seguir todo mundo porque tá na moda, de fazer tudo que todo mundo faz, e enfim, e sem parar para pensar. Então, como me perguntaram se é uma leitura difícil, não é uma leitura difícil, é uma leitura super fácil, super fluida. Aqui a gente tem 25 capítulos, que são 25 temas, mini temas que ele vai filosofar aqui. São capítulos super curtos, super fáceis de ler. Tem uns capítulos que são até colocados tipo em anagramas, assim, sabe? Bem bonito mesmo, mas é super rapidinho. Mas então, que questões são essas que ele vai tratar aqui no livro? Ele vai tratar essas questões, como eu disse, menores, que a gente não para pensar. A gente não para pensar, por exemplo, que foi até o capítulo da onde eu te extraí a frase que eu coloquei no meu story. Ele vai falar o seguinte... por exemplo, a nossa vida afetiva, né, os nossos relacionamentos afetivos. Ele dá um exemplo de que se ele perguntar para todas as pessoas o que as pessoas preferem, um relacionamento afetivo sólido ou líquido, né, parafraseando aí o autor Bauman, que propôs essa reflexão em relação à sociedade líquida, né? Todo mundo vai dizer que quer um relacionamento sólido, óbvio. Só que se a gente para pensar que os nossos comportamentos em relação à sociedade mostram ao contrário, a gente nunca parou para pensar nisso. Por exemplo, aí ele dá um exemplo de quando uma pessoa está indo tomar um café da manhã, num sábado de manhã, numa padaria chique em São Paulo. Chique não, mas uma padaria mais moderninha, digamos assim. A primeira coisa que você observa é se a pessoa não estiver com o casal, né? Se não for um casal, se a pessoa estiver sozinha, ela nunca vai fazer contato visual com ninguém. E isso demonstra autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu não preciso de você. Então, quando a gente
tem uma conexão no olhar com as pessoas, a gente demonstra que somos carentes, que precisamos de afeto. Mas nós, seres humanos, somos carentes e precisamos de afeto para sobreviver. Só que a gente mostra isso de uma maneira muito negativa para a sociedade. A gente mostra que somos autossuficientes, eu não preciso de você, eu não tenho que olhar para você. Então, assim, são essas questões justamente que a gente para pensar e fala, poxa, é verdade. Né? Até que ponto eu preciso realmente mostrar autossuficiência? Porque na realidade não é bem assim. Nós não somos tão autossuficientes assim, nós precisamos da companhia do outro, nós precisamos de amizades, de amores e tudo mais. E qual o problema de mostrar que a gente precisa disso? Se a gente de fato precisa, né? Então, assim, é muito interessante as reflexões que ele fala aqui nesse livro, e esse é só um dos exemplos, eu não vou falar os outros porque, assim, eu acho que principalmente para os dias que a gente tem vivido, para as coisas que a gente tem seguido, para esse mundo de rede social e tudo mais, esse livro aqui é muito importante. É um livro assim que vai realmente te abrir os olhos, vai te acordar desse sonambulismo que a gente vive de seguir massa e vai fazer a gente despertar para muitas coisas que a gente só reproduz e não para pensar. E isso é muito legal. Então, fica super a dica aqui para vocês, gente, da Filosofia do Cotidiano, do Luiz Felipe Pondé. Já adianto que, assim, quem tiver mimimi para ler livros, porque o autor usou tal palavra, porque o autor foi meio grosso, meio ríspido. Não é um livro para você, tá? Porque ele é bem direto. Ele vai falar o que ele pensa, e isso eu falei na outra resenha que eu fiz do outro livro dele, do Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Ele vai falar desse jeito. Eu falei para vocês que ele tem um jeito super, como se diz, super natural de falar. É como se ele estivesse sentando e falando, vou dar minha opinião é essa, não gostou? Então fecha o livro e vai embora, mais ou menos assim, sabe? Então, se você é cheio de mimimi, cheio de 9 horas, eu não gosto do jeito que o autor fala, não é um livro pra você. Mas se você não tem frescura, se você, não, esses assuntos são legais pra gente despertar, então leia porque vale a pena, eu super indico. E é isso, gente. Muito obrigada por sua companhia até aqui. Deixa aqui nos comentários se você ficou curioso com essa leitura, se você ficou com vontade de ler, ou se você já leu, o que você achou, quero saber sua opinião. E a gente se vê aonde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!